Se as religiões, o cristianismo e o evangelho são manipulados pelo GO e distorcem a história de Cristo, por que o próprio GO, há milhares de anos, persegue e matam os cristãos por não negarem a Cristo? Os líderes mundiais que perceberam o movimento do cristianismo lá atrás, eles não queriam deixar que o conhecimento que foi deixado por Cristo fosse propagado para a humanidade. O conhecimento, a boa nova, as informações que os nossos amigos das 49 raças, junto com JC, Jesus Cristo, Emanuel, Yeshua, quando esteve presente na Terra, o GO, na época, que estava muito atrelado ao Império Romano e ao segmento religioso judaico, porque já estava contaminado ali por toda a facção ligada a Inanna, a Enlil e outros, como Marduk, que estavam já manipulando o contexto religioso também, mesmo dentro do judaísmo. Eles não iriam permitir que as profecias se cumprissem. Então, a chegada das 49 raças na Terra ameaçou aquele grupo. E os dimensionais que estavam ali para levar a boa nova, levar o conhecimento, o segredo do Santo Graal, o conhecimento da transmutação e da vida eterna, eles foram perseguidos, foram silenciados. Por isso que houve esse movimento durante muitos anos. Por quê? Mesmo depois de 1.500 anos, até a Idade Média, ainda existiam grupos que eram conhecidos como os verdadeiros cristãos, primitivos, que muitos chamavam de gnósticos, não da gnose esotérica de Samael, como ficou conhecido recentemente. Nada a ver uma coisa com a outra. Os gnósticos do passado, que têm origem nos grupos primordiais que Cristo participou, como os essênios e outros grupos na época, que, como os dimensionais estavam reunidos, eles se organizaram, porque lá na época não tinha internet, não tinha câmera, não tinha gravador, tinha que ser tudo registrado na escrita. Então, eles tinham que ter uma logística para preservar as informações, os conhecimentos. Daí surgiram os textos nos evangelhos. Só que a maioria desses textos eram informações que foram transmitidas de forma oral. Então, como que esse conhecimento não foi distorcido? Como que eles iam anotar tudo bonitinho, certinho, da forma que estava sendo transmitido? E as histórias, os acontecimentos, muita coisa pode ter sido alterada ou retirada dos textos. Então, esses grupos antigos que ainda preservavam o conhecimento e tinham as técnicas e o treinamento para manterem contato com as 49 raças, porque eles tinham contato com os seres na época. Quando eles subiam o morro, o monte, para orar, era para fazer contato com os seres, não era para ficar ali orando, porque a oração era o contato com as 49 raças, com as divindades, com o Bilu. Essa é a verdade. Você acha que Jesus subiu um monte para fazer? Não, ele se isolava muitas vezes para conversar com os nossos amigos. Ele ia para um local distante, fazer os treinamentos dele. Estão entendendo? Depois ele voltava com as informações e os direcionamentos para ele agir no compromisso que ele tinha. Gente, está muito claro, só não vê quem não quer. Lógico que eles foram perseguidos na época. Agora, se o conhecimento foi manipulado, por que eles perseguiam? Porque foi depois. A perseguição aconteceu para os grupos que queriam mostrar a verdade diante da manipulação. Quando esses grupos perceberam que os romanos tomaram posse do movimento através de Paulo, eles começaram a bater de frente. Por isso que Pedro, João e Tiago, principalmente, não seguiram junto com Paulo. Por que será? Os caras que conviveram com Emanuel, e vem um sujeito romano que nunca conviveu com Cristo, se converte após uma suposta manifestação no caminho para Damasco. Foi mentira, isso não aconteceu, já foi confirmado pelos nossos amigos, foi uma armação, e esse tal de Paulinho, Saulo, sei lá qual era o nome dele, né?
ele veio com uma suposta agenda, como um infiltrado, para mudar o rumo das coisas, e conseguiu. E hoje tem gente batendo palma ainda, né? Para os ensinamentos paulinos, para o cristianismo de Paulo, que não tem nada a ver com a verdade, o conhecimento e o caminho, o treinamento, as informações passadas por Cristo. Então, os grupos dissidentes, que muitas vezes estavam ligados a Maria Madalena, Tiago, João, Pedro, Simão, né? Eles estavam levando para preservar as informações. Eles estavam saindo daquela região para tentar preservar o conhecimento e as informações. E vários dimensionais, homens e mulheres, começaram a se reunir, formando as escolas, as sociedades secretas, para preservar o conhecimento. Por isso que essas escolas antigas e sociedades antigas, grupos gnósticos, tentaram a todo custo ocultar o conhecimento. Daí veio o ocultismo depois. Muitas das informações ocultas que a gente encontra, os fragmentos hoje, até os evangelhos, foram escritos de forma codificada, para que poucas pessoas conseguissem decifrar aquelas informações. Então, o conhecimento que depois veio a se tornar esotérico, o que é esotérico? Com S. É a busca do conhecimento que está oculto, mas que vai ser revelado. Não é o conhecimento externo que as religiões apresentam. É a verdade por trás de todo conhecimento manipulado. Só que o esoterismo hoje virou essa maionese cósmica, mística, que o pessoal fica delirando aí, com um monte de coisa, de teoria. O GO se infiltrou também no esoterismo, através de sociedades secretas, como Rosa Cruz, maçonaria, teosofia, que infelizmente foram cooptadas por esses grupos, assim como os romanos fizeram com o cristianismo. Todos os movimentos foram infiltrados. Por isso que os pequenos grupos que sobreviveram a essa manipulação tentavam a todo custo proteger o conhecimento, preservar aquele conhecimento. E eram perseguidos, eram assassinados, iam para a fogueira. Foi isso que aconteceu, e é por isso que até hoje eles não permitem que a verdade que esses grupos antigos tinham preservado venha à tona. Os evangelhos apócrifos indicam, trazem conhecimentos e informações que são desses grupos, que conseguiram deixar escondido em vasos de cerâmica os papiros, os pergaminhos, que agora muitos estão encontrando. Mas mesmo assim, será que esses textos eram originais? Será que esses evangelhos realmente não foram também manipulados? Não sabemos ainda, mas tem muita coisa ali. Podemos dizer que 70% está intacto. E os evangelhos originais que deveriam estar na Bíblia e não foram inseridos no Novo Testamento. Por quê? Porque os papas da Igreja antiga não permitiram nos concílios que esse conhecimento, dentre todos os textos, fizessem parte do Novo Testamento. Interesses de controle. Vamos somente apresentar aquilo que é conveniente para que a gente tenha os fiéis e os crentes, dependendo da religião, dependendo do nosso grupo, que vai ter o controle sobre a fé. Foi isso que aconteceu. Então, nós até hoje estamos sendo perseguidos por esses grupos que não querem deixar os dimensionais, os diferentes, os gnósticos, aqueles que buscam o conhecimento e a verdade, encontrarem tudo aquilo que foi escondido de nós. E ele disse, Jesus Cristo, quando aqui esteve, que voltaria depois de um tempo e enviaria o Consolador para preparar o caminho do retorno dele e dos seus mensageiros, as 49 raças, os seus amigos que viriam preparar essa grande transformação que aconteceria após uma grande tribulação.
O que seria essa tribulação? Essa transição entre ondas moduladoras, que nós já estamos vivendo. Muitas coisas vão acontecer. E a tribulação não é apenas situações que vão trazer, no sentido natural das coisas da Terra, cataclismas, mudanças climáticas, nada disso. Isso faz parte como um item só. A grande tribulação será no sistema socioeconômico, político, educacional. Tudo vai passar por uma grande transformação. E é essa virada de mesa, é esse compromisso que ele veio nos preparar lá atrás, ele já falava disso lá atrás, para muitos de nós, inclusive, que estávamos encarnados naquela época, junto a ele. Muitos de nós estamos aqui, estávamos lá, fomos perseguidos, fomos mortos. Até o período ali de Joana d'Arc, isso aconteceu. Joana d'Arc tentou realizar esse compromisso da unificação. Ela queria levar o conhecimento real, principalmente sobre a vinda do casal na Terra, Jesus e Maria Madalena. Inclusive no seu estandarte estava lá a imagem de Jesus e Madalena, que depois a igreja disse que era Maria, a mãe de Jesus, que estava no estandarte de Joana d'Arc. Não era, era Maria Madalena. Todo o trabalho, todo aquele conflito que aconteceu, a Guerra dos 100 Anos, será mesmo que foi apenas um movimento político para libertar a França? Não, não, não. Era um compromisso que tinha por trás todo um plano de unificação do conhecimento para levar o verdadeiro cristianismo para os povos que estavam ao norte, na Europa, e chegando até os países nórdicos também, para que a cultura celta e druida tivesse acesso às informações que faziam conexões com toda a mitologia nórdica, dos druidas, dos celtas, da grande mãe divina, Lilith, que o conhecimento que estava sendo difundido no Oriente Médio deveria se unificar com os conhecimentos que estavam na Europa. Por isso todo aquele movimento aconteceu, para que resgatássemos o conhecimento ancestral das divindades, dos deuses, que não tem nada a ver com os Anunnaki. Nesse caso, era a presença das divindades, das 49 raças, dos seres dimensionais na Terra. Depois, os Anunnaki fizeram questão de manipular tudo também. E hoje, você vai ver sobre esses assuntos, você vai achar que tudo é mitologia. Assim foi na Grécia, no Egito, na China imperial, em vários grupos e culturas, nós vamos encontrar a presença dos seres e depois os Anunnaki aparecendo ali para dizer que eles eram os deuses, os seres, essa patifaria toda, né, que a gente conhece. Então é isto.